Eu cumprimento a todos com a santa paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os teus filhos, que Deus abençoe o seu trabalho e seus projetos. A palavra de hoje se encontra no livro de Marcos, capítulo 4, versículo de número 41, a parte B, que diz assim: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O tema da mensagem de hoje é Jesus acalma a tempestade. Por muitas das vezes nós vemos nas Escrituras que Jesus pregava à beira do mar da Galileia. E quando ele pregava ali, muitos enfermos se achegavam a ele, muitos milagres eram operados, cegos viam, coxos andavam, e por isso se juntava uma grande multidão em volta de Jesus. Tanto que muitas das vezes ele dizia aos seus discípulos: prepara um barco para que eu suba neste barco, porque era muita gente que ia atrás de Jesus. Onde Jesus passa, milagres acontecem. Onde Jesus passa, renovo acontece. Onde Jesus passa, libertação acontece. E nesta passagem, no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, a Bíblia nos diz que já sendo tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Mas a Bíblia nos diz aqui neste texto que de repente se levanta uma grande tempestade, um grande temporal, um grande vento, e as ondas se arremessavam contra o barco. Chegou ao ponto que o barco começou a se encher de água. Então os discípulos de Jesus tiveram medo. Alguns dos discípulos de Jesus que ali estavam eram peritos do mar, porque eram pescadores, conheciam o mar, conheciam o terreno onde eles estavam passando, conheciam o mar que eles estavam atravessando. E com certeza eles já deveriam de ter passado por algumas tempestades. Mas a Bíblia nos diz aqui que se levantou uma grande tempestade, ao ponto das ondas entrarem dentro do barco e o barco se encher de água. E a Bíblia nos conta que Jesus estava na polpa do barco dormindo. Então eles temeram, tiveram medo e começaram a chamar: Mestre, o Senhor não te importas que nós pereçamos? Em poucas palavras, estamos morrendo e o Senhor aí está dormindo? Então Jesus levanta e diz: acalma-se, vento, acalma-se, mar, fique quieto. E de repente o vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Aí Jesus vira para eles e pergunta: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Eles tinham presenciado milagres, maravilhas operados por Jesus na vida das pessoas. Eles tinham presenciado transformações na vida das pessoas. Porém aquele vento, porém aquele mar revolto, porém aquelas águas entrando dentro do seu barco, os fizeram ter medo, os fizeram pensar que estavam morrendo. Só que Jesus, no começo, tinha falado para eles: vamos para o outro lado. Ali eles já deveriam ter pensado: olha, se Jesus falou que nós vamos para o outro lado, é porque nós vamos chegar para o outro lado. Se Jesus falou vamos para outra margem, independente do que acontece no caminho, eles iriam chegar na outra margem, porque aquele que falou é o próprio poder. Aquele que disse vamos para o outro lado é o próprio poder. Quando ele manda, todos obedecem, porque ele é o Criador e todos são criatura e tudo é criação dele. Então quando ele levanta e fala: acalma-se, vento, aquieta-te, mar, o vento prontamente obedece, o mar prontamente se acalma e tem uma grande bonança, porque o Criador assim ordenou. Assim é nas nossas vidas. Quantas das vezes passam alguns ventos, algumas tempestades nas nossas vidas e a gente não entende e a gente tem medo, mas aquele que nos criou aquieta o vento, aquieta o mar e faz vir uma grande bonança. Creia nessa palavra. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O nome dele é Jesus, é o Criador dos céus e da terra. É o Deus Todo-Poderoso. Ele manda e toda
a criação obedece. Então creia, coloque tudo nas mãos de Jesus. Por mais que o vento esteja revolto, por mais que o vento esteja soprando, por mais que o mar esteja revolto, mesmo que Jesus esteja em silêncio dentro do barco, mesmo que as águas entrem dentro do seu barco, não temas, porque o importante é que ele está dentro do barco. E barco em que Jesus está nunca afunda. Barco em que Jesus está jamais afunda. E se porventura chegar a afundar, pode ter certeza que você vai caminhar sobre as águas, porque Ele é contigo, porque Ele está no teu barco, porque Ele é na tua vida. Então confia nele e tudo mais Ele fará. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os seus projetos, no nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem com seus contatos, se inscreva no canal, ajude esse canal em oração, para que essas mensagens venham alcançar almas e mais almas para a glória de Deus. Deus abençoe. Amém.